Cast. Fala, família! Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro, aquele quadro que nós traz só as relíquias pra cá, quadro Barará Bururu, vamos nessa. Hoje nós temos um cara que falar pra você, irmão, sabe aquele especialzinho? Então, hoje a gente trouxe aqui nada mais, nada menos do que o maestro Fabrício Carvalho, e ele vai contar toda essa trajetória foda que ele tem aí como empresário, também trabalhando no poder público, também como a história política que ele tá construindo agora. E, cara, enfim, né, velho? É um maestro, né, velho? O cara vai explicar tudo pra nós. Então, seja muito bem-vindo aqui, maestro Fabrício Carvalho. É uma honra imensa pra nós aqui. A honra é minha. Obrigado, meu. Eu tô fazendo toda essa moagem aqui, entendeu? Mas a ideia aqui é nós bater um papo tranquilo, uma coisa bem suave, de boa. Maravilha. A gente quer aqui conhecer mais sobre você, família. Obrigado, cara. Prazer estar aqui, prazer estar no Barará Bororô. Obrigado pela relíquia, tá? Essa parte eu gostei, essa parte mais antiga, né? E que bom que você está com essa nova perspectiva também. Você é um multimídia, um multiartista e tem muito para dizer. Então, quando você troca ideia, você, além de trazer muita coisa do seu entrevistado, você tem a chance de dizer muita coisa sobre o trabalho. E vamos embora, tô animado. Bacana demais, família. Então, a gente quer conhecer um pouco assim, entender quem que é o maestro Fabrício, né? O homem da ação, o homem da vareta, né? Que deu até problema agora aí a vareta, né? Eita, vareta. Isso aqui é muitos anos de trabalho, né, cara? Então. Pouco dinheiro e muito trabalho. Uma carreira aí longa já à frente da orquestra da UFMT, né? Exato. Toda uma história aí linda. E a gente quer entender também essa parte empresarial sua. A gente quer conhecer as suas multifacetas aí, família. Pode começar por onde cara, você quiser. Eu sou um cara muito simples, natural, trabalhador, como todo o povo brasileiro. Eu sou de São Paulo, vim pra cá com 10 anos, vim pra Cuiabá com 10 anos. Meu pai veio fazer uma obra aqui. A época Mato Grosso começava a colher o que estava plantando no final dos anos 70, início dos anos 80, e não tinha onde armazenar, né? E meu pai veio para construir silos de armazenamento de grãos. Né? Mato Grosso começava a produzir, né, muita coisa, e então meu pai veio e conheceu a cidade de São Paulo saturadíssima, sem perspectivas muito de futuro, né? E aí trouxe a família ali em 84, 85, e a gente veio. E eu já fazia música em São Paulo, né? Comecei a estudar piano com 4 anos de idade. E então eu fazia piano, fazia violão, né? Sempre fiz esporte, enfim. Com 10 anos você chegou aqui, você já tocava? Já tocava. O básico de tudo, assim. Exato, esse foi um lance, foi o diferencial. Eu fui estudar ali no Patronato de Santo Antônio, Cochipó. Começou cedo, né? Hein, família? E muito cedo. E lá, então, eu já lá tinha banda, então eu fui pro saxofone e fui fazer outras coisas no Patronato de Santo Antônio. Ia tocar na missa, eu, Johnny Everson, só aquela galera da pesada, né? Que legal, eu estudei lá também. Você estudou lá, né? Uhum. Então, eu estudei lá de 85 a 88, da 5ª à 8ª série. E eu aproveitei tudo que uma escola como aquela poderia dar, né? Em termos de vivência, de atividade cultural, informação, enfim. De lá fiz escola técnica também, aí fui fazer festival na escola técnica, fui estudar na escola preparatória de instrumentistas da Orquestra Sinfônica, né? Que é uma escola importante ali da própria orquestra da universidade. Da né? UF mesmo, né? Da UF. E fui fazer escola técnica, enfim, sempre fazendo música, sempre tocando em festivais, sempre com bandas, né? Banda de rock. Teve banda de rock, Tive né? banda de rock, toquei como convidado no Recrutas da República, né? Uma banda importante ali do bairro do Poção, né? Everson, os irmãos dele, os primos. Como que é o nome da banda? Recrutas da República. Recrutas da República. Que nome Isso foda, merece um podcast exclusivo sobre isso um dia. Caramba, isso Vou é avisar os meninos. Antes ou Cara, isso é final da década de 80 e início da década de 90. porque eu vejo muitos caras falar de GTW, de... Isso é antes. Isso é antes dos Cabala, caras, né? Cabala, do Paulão. Uhum. Isso é um pouco antes. Olha, né? cara, tem uma história Tem aí uma a história ser- muito legal ali no final dos anos 80 início dos anos 90 do rock mato-grossense, muito forte. Então sempre metido com esses caras, né? Sempre com amizades muito francas no mundo do rock, do samba, e sempre com o pé na música erudita.
Então, essa questão da dualidade que eu trago entre a música erudita e, às vezes, fazer concerto com música popular, com convidados de Mato Grosso ou de fora, com orquestra, vem muito dessa minha formação de trabalhar os dois aspectos musicais, né? Tanto o popular quanto o clássico, né? E fiz engenharia civil nesse meio de tempo, porque na minha época, pô, aquela coisa, vou fazer música, vou ser músico profissional, vou passar fome. Ah, né? Rolou um fight familiar. Rapaz. E hoje, como pai, cara, eu até entendo essa preocupação paterna, sabe? Em tese, você mora num país de terceiro mundo que não valoriza tanto a cultura, a educação. Então, eu entendo essa preocupação, mas eu fiz até o 4º ano de engenharia. Aí quando eu vi que eu ia matar muita gente derrubando casas e pontes, eu falei, quer saber, eu tô fora. Vou ficar na música. E fui pro Rio fazer regência, que era o meu sonho. E aí volto maestro e assumo a Sinfônica e a minha vida. Com quantos anos isso? Eu assumi a Sinfônica com 22 anos. À época, o maestro mais jovem do Brasil. Você é louco, família. Com 22 anos você já tava... 22 anos eu regi meu primeiro concerto. E aí não é só reger, né, Billy? É produzir, é pensar em repertório, é contratar músico, é arrumar dinheiro da universidade, né? Então, não foi... É uma responsa gigantesca para vamos dizer assim, um guri de 22 anos. Né? Porque diz a história, a lenda, que um maestro começa a ficar ruim aos 40. Começa a ficar ruim. Caramba. Então, você imagina com 22, é um bebê. Né? Verdade, porque a né? regência, Billy, e você é um líder, você sabe disso, ela é muito mais do que você saber musicalmente o que está na partitura. É você construir um processo satisfatório até chegar na construção musical. Então você tem que ser um gestor, você tem que ser psicólogo, você tem que ser um administrador, né? Você tem que ser um captador de recurso. Caralho, eu consigo até imaginar, velho, porque, velho, artista, vamos falar sinceramente, artista é tudo cabeçudo, né, cara? Lidar com um monte de cabeçudão, assim, gente que pensa muito, que tem muita ideia, que tem muita personalidade também, né? Que tem vontade própria, o ego lá no teto, né? São quantas pessoas na orquestra atualmente? Depende do repertório, depende do programa. A gente vai de 40 a 50 músicos. Mas uma orquestra sinfônica de primeiro mundo, europeia, 120 músicos. 120 músicos? Para fazer, por exemplo, Gustav Mahler, um grande compositor alemão, que exige uma orquestra imensa, com todos os instrumentos possíveis e imaginários, aquela percussão imensa, de 100 a 120 músicos. Então depende muito do programa, né? Então 50, vamos dizer assim, que é tranquilo. 50 é um bom número, são músicos, uma quantidade de músicos, dá pra fazer um repertório romântico ali, nós estamos falando até Brahms, até... Só pra gente entender aqui, família, qual que seria o mínimo, assim, pro cara falar, não, isso aqui é uma orquestra honesta, digna? Depende muito do programa e do repertório, Billy. Por exemplo, você tem as famosas orquestras de câmara. O que é orquestra de câmara? Geralmente só cordas. Violinos, violas, violoncelo, contrabaixo. Então são menos instrumentistas. Aí fecha no que aí? Aí fecha em 16, em 20. Né? E a gente pra caralho. É gente pra cacete, é gente pra cacete. É gente que dá trabalho, deixa o maestro louco. Né? Então depende muito do repertório, depende muito da sala do concerto que você vai fazer. Né? Então não tem um número assim. Mas uma orquestra sinfônica clássica, ela vai de 50 a 80 músicos. As orquestras brasileiras têm esse número. 80 músicos. Rapaz, é gente, hein, velho? É uma trabalheira boa, cara. E aí, desde moleque eu faço música, cara. Desde moleque eu faço gestão de gente, gestão de confusão, desde a banda até a orquestra. E aí, quando eu entro para a universidade, para ser maestro, eu tenho a chance também de entrar para o mundo da administração cultural. Né? Eu fui coordenador de cultura da UFMT muitos anos. Depois eu monto a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que até então não tinha. Aproveitando o que é a extensão, é essa relação da universidade com a sociedade. É quando ela se abre para entender o que a sociedade está pensando e trazer as melhores conclusões e questionamentos para dentro da academia para discutir isso. Né? Não é só a universidade que tem resposta para tudo. Né? Então a gente entende que esse caminho, essa dualidade entre academia e população e sociedade, ele deve ser de via de mão dupla. Né? De lá para cá e daqui para lá. Então a gente juntou a cultura, a extensão, a relação com os estudantes e montamos a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, a PROCEV,
que é talvez a grande criação da minha vida, né? Porque ali eu consegui colocar, e continuo sempre como maestro, né? Trabalhando durante o dia como pró-reitor e à noite como maestro, né? E final de semana na Companhia Sinfônica, que é a minha produtora, né? Fazendo eventos aqui, fora de Mato Grosso e fora do Brasil. Rala violento. Cara, eu tenho 48 anos de idade e tenho, sei lá, 38, 35, 34, trabalhando mesmo. Comecei a dar aula de violão com 12 anos, né? E para a turma vizinha da minha casa, né? Caramba. Minha primeira grana de aula de professor de violão, comprei uma chuteira. Querendo ser jogador ainda. Olha só. Então, trabalhar para mim nunca foi problema, né? E eu acho que já é uma coisa que eu deixo para a moçada nova que está nos assistindo aqui. Não tenham preguiça de trabalhar, porque você tem que vencer um leão por dia se você quiser ser o melhor. Eu quis ser o melhor, eu quis ser uma referência, né? E tive sucesso na minha vida, graças a Deus. Então, continuo trabalhando até hoje. Que massa, família. E assim, velho, só pra gente entender mais ou menos assim... Vamos falar dessa parte aí que você falou, que você entrou pra orquestra com 22 anos, certo? Como maestro. Como maestro. Antes eu já era músico da orquestra. Você já tocava? Desde os 16, 15. Você assumiu a liderança do negócio como maestro aos 22, certo? Isso. Aí a gente também comentou, só pra gente entender o raciocínio, aí a gente comentou sobre a dificuldade que é, assim, a dificuldade não, o trabalho que é, né? Ser administrador, ser psicólogo, ser o músico ali, cobrar também os caras e ser captador de recursos. Negociar com a galera, Patrocínio. Ir atrás das coisas. Muitas vezes patrocinar pro trem acontecer também. Exatamente. Do próprio bolso, né? Exato. Como que foi isso aí, cara? Com 22 anos de idade. Eu penso assim, porque eu com 22 anos, cara, eu tinha cabeça pra nada, família. Então eu imagino, cara, com 22 anos, assumir uma orquestra com 50 nego, velho, e gerir tudo isso com 22 anos. Como é que foi essa experiência pra você? Cara, foi muito gratificante, primeiro porque eu até estava conversando outro dia com os amigos, as coisas acontecem muito cedo para mim, e isso me desafia, né? Na minha casa, sempre a gente foi muito criterioso com algumas coisas. A gente, por exemplo, sempre trabalhou muito com cultura, né? Minha mãe fazia recuperações de obra de gesso e madeira. Além de ser uma artista manual sensacional, blusas, tricô, crochê, fazia tudo e era professora. Meu pai é engenheiro, mas tocava violão, batia um violão bem, cantava bem. Então, na minha casa, a gente sempre teve acesso à informação cultural, à informação cidadã. Isso faz uma diferença muito grande na minha vida. Isso aí o cara cresce diferente, né? Quando eu venho para Cuiabá em 85, eu vou estudar no patronato, que eu falei no início da conversa. Lá, esporte, conhece gente, amplia gente, tinha muitos internos, eu era externo, tinha muitos internos que eram das diversas cidades de Mato Grosso. Então eu passei a conhecer Mato Grosso ali, na quinta, sexta série, mas conhecer... Trocando ideia com os caras. Cara que morava em Barra do Garças, cara que morava em General Carneiro, cara que morava em Alto Floresta. Então a cultura, a economia, né? Claro, não com a profundidade que a gente faz hoje, mas enfim. E eu sempre gostei muito de gente, né? Sempre gostei muito de gente. E toca na banda, e toca na missa, e joga na equipe da escola, né? Então, sempre gostei. E eu jogava no gol, na época que batia a bola, né? E o goleiro, ele tá sempre de olho no todo. Né? O centroavante fica de olho o objetivo é fazer o gol. O goleiro, você percebe da visão dele, ele está sempre de olho no que está acontecendo na geral. Eu sempre gostei disso, de ver o que estava acontecendo no todo. Não é só resolver o meu problema. Então, voltando à sua pergunta, com 22 eu já tenho uma carga profissional, já trabalhava, né? Já tocava em festa, já tocava em casamento, comecei a trabalhar muito cedo, né? Até na própria orquestra. Então eu já tinha uma carga emocional, uma certa vivência laboral e maturidade que não é todo menino dos 22 anos que tem, não, né? Então eu aproveitei tudo isso para lidar com esses caras, né? O que é você reger uma orquestra? É convencer 50 músicos de que a sua ideia musical é a melhor. Se você é dono do dinheiro, é dono da banda, e tem o ditado nosso que diz que quem paga a banda escolhe a música, tudo bem, mas eu não era o dono do dinheiro. Então eu tinha que convencer pela qualidade do argumento. Então, para isso, você tem que estudar muito, você tem que deixar de sair, você tem que deixar de curtir muita coisa, final de semana, estudar. E eu estudava pra cacete, cara. Eu estudo muito, 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 muito. Ainda? Outro papo que eu deixo pra galera, não se furtem de estudar.
É trabalhar e estudar muito para você chegar sempre preparado o máximo possível para um desafio. Se você vai gravar, se você vai produzir. Como é que você vai produzir uma banda se você não conhece minimamente o som dos caras? Existe isso. Pelo meu talento, na hora eu vou ter um insight. Porra nenhuma. Insight de momento mesmo, né? É bobagem. Se prepara. Deixa que a natureza venha na hora e te dá um pim. Mas você tem uma base toda pronta. Então, eu tinha essa base. Claro, não estava pronto, mas eu tinha muita vontade de acertar. Então, com 22 anos, eu assumi a Sinfônica. Enfrentei resistência, claro que enfrentei. Conta um pouco dessa parte aí, dessa parte embaçada aqui que teve. Cara, teve uma vez que, logo quando eu fui anunciado como maestro da Sinfônica, em 97, com 22 para 23 anos, teve um dos músicos mais antigos da orquestra, professor, cabeça branca, puta sério assim, cara. E ele não tinha nada contra mim. Ele estava pensando no grupo. E pensando no grupo, você bota um guri de 22 anos, é arriscado. Num ambiente orquestral, que é a música que nós temos, música de 600 anos aí, né? Então, é um pouco arriscado. Hoje eu entendo. E aí ele pegou e foi até o reitor. E falou para o reitor da FMT, olha, professor, infelizmente a orquestra não vai aceitar. E ele falando pela orquestra sem ter a anuência da orquestra. Estava falando por ele. A orquestra não vai aceitar porque o menino é muito jovem, muito novo. E então essa é a nossa posição. Aí o professor, que eu sou grato até hoje, falou assim, o senhor por acaso vai assumir a orquestra? A orquestra estava sem maestro, estava uma confusão. O último tinha sido demitido, sabe? E tinha alguns compromissos que precisava fazer e eu ia fazer. Colação de grau da UFMT, uns compromissos institucionais. E aí o reitor perguntou assim para o professor, o senhor vai assumir? Ele falou, não, eu posso ajudar. Ele falou, professor, muito obrigado. Nós não precisamos de gente que ajuda, nós precisamos de gente que resolva. O menino vai resolver e ele vai ser o regente. Muito obrigado. Então ali... Carcou, né? Mas eu entendo hoje, o professor falecido cara, já, né? claro. Não teve dolo na maldade. Teve uma preocupação, inclusive com a questão estética, né? Porque a gente, quando chega novo, a gente chega querendo fazer muita coisa, querendo trabalhar muito, né? E isso assusta um pouco. Né? Aquela coisa também de ter que bater continência, o cara já velho tem que bater continência pro cara mais novo mais também novo, deve ser difícil, hein? Em que pese eu ter nascido musicalmente também dentro da orquestra. Eu tô na orquestra como músico, flautista, como bolsista, desde 87. Você era flautista na orquestra, eu fui flautista família? da orquestra e dos bons, hein? Família. O flauta... Me chama pra fazer uma gravação de aqui, coisa meio Jethro Tull, assim. É mesmo? Tô te falando, cara. Tá brincando. E eu fui flautista erudito, muitos anos. Fui fazer concertos fora, festivais internacionais. Eu pensava que na orquestra ia fazer violão, cara. Não, na orquestra não tem violão, né? Não tem violão? Não tem violão. É mesmo? Como que não tem violão na orquestra? Tem algumas músicas especiais, por exemplo, vai fazer uma coisa de bossa nova, de música brasileira, você põe um violão, mas a orquestra sinfônica clássica, arco. São 4 naipes. Madeiras, que corresponde flauta, oboé, clarinete, fagote, né, madeiras, cordas, violino, violoncelo, contrabaixo e viola. Viola que é caipira? Não, viola de arco. Viola de violino. Arco, que é um violino um pouco maior. Tem um timbre um pouco mais grave. Né? Percussão, né? Toda a parte de percussão. E metais. Trompete, trombone, trompa. São esses 4 naipes. Quando você vê um violão na orquestra, geralmente é para fazer um repertório especial, diferente, né? Específica, né? Mas na conjuntura básica não tem. Então eu fui flautista há muitos anos da minha orquestra. Então eu conhecia muita gente ali também, né? Quanto muita tempo gente... você fez flauta na orquestra? Eu comecei a estudar flauta em 87 e assumi a regência em 97, 10 anos. 10 anos. Ave Maria, família, você tem 10 anos de experiência de flauta aí no... Antes de assumir a orquestra. Então quando eu assumo a orquestra, veja bem, eu já conheço toda a putada ali. Conheço os golpes todos. Outra coisa que eu acho muito importante é ter feito a experiência antes de ter sido chefe. Como foi? Tipo assim, ter tocado em orquestra antes de ser maestro. Entendi. Porque eu sei quando o músico hoje tá a fim de me sacanear. Eu sei quando o músico não tá bem. Eu sei quando o músico, eu sei como o músico gosta de ser tratado. Então esses 10 anos que eu passo na orquestra e outros anos que eu tenho banda, que eu toco com os amigos, essa experiência coletiva, quando eu chego na frente da orquestra, em que pese a pouca idade, eu já sei mais ou menos como fazer.
Estudava muito, tinha uma experiência pessoal de músico de orquestra, conhecia os meus músicos, sabia o que podia tirar deles, né? Enfim, essa praxis... Você pegou assim meio que preparado, né? Já cheguei preparado. Emocionalmente e na malandragem ali da orquestra, né? E tecnicamente. Porque você não assume sem ter feito regência e tudo mais, né? Exatamente. Eu assumo já uma coisa já que eu... Sabendo onde eu estava, na universidade que eu estava, né? Quem eram os meus parceiros, né? E ali, a partir daí, eu consigo desenvolver o meu tipo de trabalho, que é um trabalho que eu tenho o maior orgulho, que é de levar a orquestra para fora da sociedade, do teatro, que é levar ao encontro da sociedade, que é levar para bairro, que é levar para a igreja, que é tocar música popular. Ah, não, eu sou músico erudito, eu só faço música clássica, Beethoven, Brahms. Não, não, nós estamos no Brasil, num país de terceiro mundo, nós estamos num estado agrícola, miscigenado, heterogêneo, né? Se eu for fazer só o que eu quero, meu irmão, acabou. Particularmente, eu acho assim o diferencial assim do seu trabalho com a orquestra é quando vocês vão para alguma praça ou para um parque das águas, chamam algum parceiro de fora, um cara que chega para somar com a orquestra também e deixa tudo muito mais bonito, mais grandioso e levando para a sociedade que não tem acesso a isso. É uma galera que não vai no teatro, né? Que dificilmente vai, né? Tem os fiéis, mas tem aquela galera ali que é do bairro mesmo, da região, que acaba tendo acesso a uma coisa assim de primeiro mundo, uma coisa top, uma coisa bem feita que é muito difícil ter acesso. Então, pra mim, eu particularmente falando do seu trabalho, eu admiro e acho que esse aqui é o diferencial, assim, do seu trabalho enquanto orquestra, né? Enquanto orquestra. E isso vem também dessa experiência anterior, né? De banda, de festival de música popular, né? De tocar pagode, tocar sertanejo. Vamos falar dessa parte aí também? Vambora. Eu quero Abre a caixa da essa parte aí. Tem umas histórias com o Johnny Everson também, não tem? Tem, esse é meu parceiro, meu primeiro parceiro. Uns festival aí de música, uns negócios aí, indo pra Campo Grande de ônibus, sem um puto no bolso. Mesmo? Foi muito legal, foi muito bacana. Eu morei ali no Patronato, não morei. Eu estudei no Patronato e morava no Cochipó. Né? Morei ali no Apoena, em frente ao Patronato. Morei ali. Você era 4 anos. Meu vizinho, cara. Ô, louco. E ali eu conheci toda a moçada, né? Do Cochipó, do Parque Atalaia, do Parque O'Hara, da Chácara dos Pinheiros, Nossa Senhora Aparecida. E aí eu conheço o Johnny Everson. Conheço aquela poça. Tomei banho no Rio com o Cochipó, cara. Mas Fabrício da minha quebrada, velho. Eu sou do Cochipó, Eu sou do Cochipó também. E tenho o maior orgulho disso. E aí eu conheço o Johnny Everson, ali, né? Nessa fase. E ele estudava no Patronato comigo. Né? Então a gente começou como inimigos, como adversários, disputando festival. Olha só. Aí um dia teve um festival no primeiro semestre, 86 eu fui e ganhei, 86 nós disputamos e ele ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Um caboclo lá, cantava muito menos que nós, ganhou em primeiro. Aí não é possível, aí tinha um padre, o Padre Tiago, muito querido, tá conosco até hoje. E ele falou assim, eu vou unir vocês dois, porque vocês dois são imbatíveis. Porque nós precisamos mandar uma dupla para Campo Grande, no Festival Inspetorial da Canção, FIC. Todo ano tinha em Campo Grande. Então, os salesianos se reuniam no Brasil todo e mandava todo mundo para Campo Grande para um festival. Aí ali a gente disputou e ali a gente fez a primeira dupla, união, 87. Fomos para Campo Grande, ganhamos melhor versão, melhor canção, melhor interpretação, não lembro. Ganharam tudo tocando junto, família? Ganhamos lá. Não ganhamos o primeiro prêmio, porque o primeiro prêmio sempre davam para Campo Grande. Era um festival meio... bairrista. Total, né? Mas a gente foi tão bem que deram pra gente melhor canção, melhor interpretação. E ali começa a nossa história juntos, que estamos juntos até hoje. Era sertanejo ou era o quê? Não, era música, era música católica, mas não era uma católica da missa. Era uma católica de jovens, de canções não precisava ser inédita, né? Então tinha canções do meio ambiente, tinha uma coisa um pouco de cidadania, né? E o Everson sempre foi um grande compositor, né? O Johnny. Era composição de vocês, composição dele. Em 87 não foi, mas os outros anos que a gente foi representando os salesianos daqui de Mato Grosso eram composições do Everson. Né? De Johnny Everson. Um querido irmão de coração. Eu fazia alguns arranjos, né? Eu ficava mais na parte instrumental, fazia mais, assim, a criação das vozes a gente fazia juntos, né? Então a gente sempre... Não era sertanejo, mas a gente tinha um pezinho ali. Na roda das meninas a gente fazia sertanejo, ele fazia todas, né? Ele sempre gostou daqui bastante, no né? ônibus, né? Pra ver quem ficava com a menina mais bonita, né? Aí a gente fazia todos os sertanejos. Então, voltando,
essa bagagem é muito importante e eu não nego. O que você vê hoje de bacana, que é uma orquestra plural, uma orquestra do povo, é uma orquestra que sai do teatro, que desce do smoking. É o resultado da É o sua resultado da vivência. minha vida. Não tem nada de diferente. Entendi. O que eu era lá na década de 80, 90, eu continuo sendo, lógico, mais maturidade. Hoje eu sou pai, eu sou casado, tenho uma empresa. Mas assim, aquele menino ainda permanece na minha cabeça. Muito forte, cara. Minha mão ainda gela. Reflete, né? Reflete. E assim, eu uso isso a favor da cultura, da educação, da cidadania, de tudo aquilo que eu acredito. Muito legal isso aí, família. Você falou também sobre bandas de rock que você teve. Quantas bandas de rock você tem? Você tem uma banda ainda, né? Que Eu tá tenho uma nativa banda ainda, hoje. né? Eu toquei em muitas. Eu nunca tive uma banda fixa minha, assim, mas eu toquei com um monte de amigos. Toco até hoje com um monte de amigos como convidados, né? Sou muito amigo dos caras da Strauss. Sou muito amigo do Sardinha, do Sereia, né? São demais. Sou da primeira formação da Strauss, com o Léo Epaminondas, com o Alexandre Facchini. Você tocou na Strauss? Não toquei, mas eu As em participações. 1986, voltando um pouquinho, eles iam para São Paulo disputar o Skol. Rock. Aí, vamos fazer um concerto com a orquestra de despedida. Eles iam se mudar. Aí chamaram a gente, a orquestra, né, tava meio sem maestro. E aí falei, eu acho que eu consigo fazer os arranjos e rejo, né? Aí eles contrataram os músicos e fizemos um concerto em 86. Ali começa a minha amizade com eles. Então, aquele primeiro disco da Strauss, eu escutei mais que todo mundo, menos eles. Né? Então, porque eu fiz todos os arranjos na mão, não tinha computadora, então eu fiz tudo na mão, para orquestra completa. Tinha que chavar a música e para poder escrever. E a orquestra tocou um concerto no Teatro Universitário dia 30 de março de 96, cara. Olha isso. Aí tinha Charlie Brown, tinha toda essa galera, tava tudo nativa, né? Mamonas, Planet Não, Ramp, 96, irmão. Então. Não, isso é bem antes. Não, 96. Não, Raimundo sim. No 96 essas bandas estavam no auge, pô. Ayrton Senna morreu em 94, né? Alguma coisa. Mamonas fase aí, é 94 também, não é? Mamonas acho que morreu em 95, não foi? 94 4, né? Foi terrível, 94, tava né? naquela, Ayrton Senna. tava naquela fase ali, né? Meio complexa. Aqui também, em Mato Grosso também, na orquestra também. E os meninos indo para São Paulo, fizemos um concerto. Ali eu estabeleço uma amizade franca com os meninos até hoje, né? Tanto é que nos últimos shows eles me chamaram, né? Eu tô fazendo participação, fiz na pandemia, fiz na live da Strauss de 30 anos, né? E, enfim. Uma amizade sincera aí, né? E assim, sempre com vários amigos de banda, né? Vários. Os recrutas eram do Everson dos Primos, eu fiz participação, toquei em alguns shows. Mas como eu estava sempre ligado à orquestra, não dava muito tempo, e eu estudava também, né? Fiz escola técnica, fiz engenharia, não dava tempo de ter uma banda minha. Eu vim ter uma banda minha agora, depois de velho. Aqui é a Quartal, que é a Quartal, que ensaia no Toma, né? Que é de amigos, irmãos queridos de vida, né? Tô falando do William Almeida no violino, tô falando do Alexandre César, vocal, tô falando do Paulão na bateria. William do violino, que é baixista na Quartal, na Quartal, né? ele apanha do baixo. Vai ficar puto E você faz guitarra, né? Eu sou guitarra, base, humilde. Ah, mentira, faz solo também que eu já vi, uns solozinhos que eu estudo muito e faço os backings, né? Canto boa, algumas coisas, faço um backing, Alexandre vocal. Xandão no vocal. E Paulão na bateria. Paulão, ícone lenda. Da Cabala. Voltando, lembra que eu falei da Cabala, da década de 80? Que ano que era a Cabala? Cara, a Cabala é da década de 80, final da década de 80, de 85, 80 até 90. Os caras nativos, 100% fazendo som. E o Paulão, monstro. Paulão, né? Então, eu vim a ter uma banda, claro que não é uma banda para disputar mercado, para gravar nada, muito pelo contrário. A gente mais se diverte tirando sarro, fazendo churrasco, encontrando do que ensaiando. Mas quando a gente pega para fazer, a gente faz direitinho. Você é a prova disso, a gente já ensaiou. Sim, cara. Aqui. Eu sou fã de Quartal, velho. A Quartal, ela faz um rock, ela faz cover, né? Ela faz... Aliás, estamos pensando muito na sua proposta de você produzir o nosso primeiro EP. Será uma honra. Mas a nossa ideia é tocar as coisas que a gente gosta. Então a gente faz década de 70 para cá, faz muita década de 80 do rock nacional. Enfim, e aí a gente foi estruturando. A gente fez o nosso primeiro show no meu casamento, em 2008. Eu casei em janeiro de 2008, foi o nosso primeiro show.
O Willen não era da banda ainda, era o Ivomar no contrabaixo. Ivomar Reis, contrabaixista da Cabala. Então junto com o Paulão. A Quartal é meio que um pós-Cabala. Pós-Cabala, né? Muito enfim, legal esse nome, né? Cabala, né? Pô, Cabala é bom pra caralho, velho. Cabala. Eu gosto de Quartal também, eu sou o defensor. Quartal também gosto é massa. De Quartal. Quartal foi uma luta pra gente dar a porra desse nome, porque somos 4, né? E tá muito baseado em cima da harmonia Quartal, que eu particularmente gosto muito, mostrei pros meninos, né? E aí ficou Quartal. Aí ficou. Quartal. Cara, show de bola demais. Toda uma trajetória aí cheia de barará e bururu aí no caminho, barará né? e bururu, cara. E como que isso tudo, toda essa vivência, toda essa coisa louca assim com música, com gestão de pessoas e tal, como que isso começa a ir pro rumo político da coisa? É uma coisa meio que natural de acontecer quando o cara tá muito envolvido com muita coisa assim, meio que vai pedindo assim pra ele ir pra política. É. Como é que foi com você? Comigo foi muito natural, né? Desde quando eu assumo a coordenação de cultura da UFMT, depois a pró-reitoria de cultura da UFMT, ali no final da década de 2008, 2009, né? O meu nome ele é lançado como gestor, né? E a visibilidade que a orquestra me dá também, e a vontade que eu tinha sempre de criar uma possibilidade de construir uma sociedade diferente por meio da música, por meio da educação, né? E isso tudo vai me levando, vai me empurrando um pouco para fora da universidade, para fazer política também. Então, você começa a andar com gente que permeia das mesmas ideias que você o seu rol de amizades começa a ampliar, você começa a participar de outros círculos, né? E aí foi muito natural eu me aproximar politicamente das ideologias que eu gosto, né? E defendo e acredito, né? Gente que acredita em educação, que defende investimentos numa sociedade mais forte, né? E fui me aproximando politicamente, eu acho que isso é um caminho inevitável, como você falou, né? Até chegar em 2019, quando eu assumo o Partido Democrático Trabalhista de Cuiabá, o PDT de Cuiabá. Que tem tudo a ver com essas ideias todas, né? Que tem tudo a ver, exatamente. Vem de Leonel Brizola, vem de Darcy Ribeiro, toda a moçada que não tem uma mácula de corrupção, sim, mas que tem trabalhos prestados na área da educação, da cidadania, da sociedade, né? Então, gente que eu sempre admirei quando criança. E agora eu tive a chance de estar num partido. Eu e meus amigos todos, né? Allan Kardec, Alexandre, você, todo mundo junto, trabalhando, cada um pouquinho, mas avançando, né? Ajudando. Sim. E aí surge a possibilidade de ser candidato a prefeito em 2020. Eu até então, nunca tinha participado de nenhum pleito eleitoral. Minha primeira experiência política. Falei, já que eu vou entrar de cabeça e vou fazer do meu jeito. Entrar pra arregaçar mesmo. Entrar pra arregaçar e fazer das coisas que eu... Tudo na minha vida deu muito certo, porque eu sempre trabalhei muito, eu sempre me preparei muito, eu sempre andei com gente certa, né? Então as coisas na minha vida deram certo. Falei, eu vou fazer isso na política também. E fui. Só que aí vem a pandemia de 2020. Me corta um pouco a possibilidade de eu estar próximo das pessoas, de voltar nos bairros que eu estava, né, de conversar com as pessoas que eu estava. Foi um golpe forte, foi né? terrível para mim. E eu não consegui, Billy, porque você sabe que fazer política precisa de recurso financeiro também. E eu não consegui arrecadar tudo aquilo que eu precisava para fazer uma campanha decente. Pra desenvolver certo, e eu não aceitei aquilo que eu não poderia justificar. Um dinheiro que eu não poderia justificar. Que eu não poderia olhar para você e falar assim, esse dinheiro aqui é limpo. Então eu resolvi não aceitar. Esse aí você largou mão? Lá e não quero. Só que sem política, sem dinheiro, você não faz política. Quando eu vi que eu não ia conseguir fazer uma campanha decente, levar as minhas ideias, levar aquilo que eu acredito para a cidade de Cuiabá, eu resolvi me associar com a Gisela Simona. E fui ser vice-prefeito dela. Não me arrependo. Uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma mulher, negra, funcionária pública, né? Que tem uma honra de chamar de amiga e ela tinha uma estrutura um pouco melhor do que a minha financeiramente. E ela queria muito que a gente estivesse junto. Complementa, então, né? Deu certo, né? Ela falaria com um povo, eu falaria com outro povo, ela falaria com algumas camadas, eu falaria com outras camadas. E assim a gente fez. Construímos um plano de governo muito bacana, que eu tenho muita honra. E uma chapa de vereadores bacana, com 3 partidos. E né? Foram muito bem votados também, né? 56 mil votos, 52.191 votos. É voto pra cacete. É voto pra cacete.
E aí foi uma experiência importante também, porque eu aprendi muito, eu conheci muita gente legal, eu conheci muita gente canalha, né? Eu mergulhei no submundo da política, né? Teve a chance de conhecer de perto a coisa, conhecer por né? dentro como é que funciona, e a coisa é pesada, né? E, enfim, foi uma experiência gratificante. E aí, desde então, eu estou trabalhando, não sendo candidato, mas sempre trabalhando com governos, trabalhando com gente que é candidato, trabalhando com deputados, trabalhando agora com gente próxima do governo federal, né? Tem gente no Ministério da Cultura que é amigo, entendeu? Então, acaba sendo uma coisa muito natural esse imbricamento. Acabou não se lançando ali mais como candidato, mas está trabalhando diretamente com a galera. A decisão de não ter sido candidato em 2024, em 2022, né? Eu fui candidato em 2020, não fui candidato em 2022. Foi uma decisão muito madura, primeiro porque nós tínhamos outros projetos, né, de candidatura, muito mais fortes do que o meu, e eu, sinceramente, ainda estava um pouco curando as feridas de 2020. Foi foda, né? Eu peguei Covid, no auge da Covid, sem cirurgia vacina. no olho também, né? Eu descolei a retina durante a campanha, foda, quase fiquei cego, né? Foram momentos bem antagônicos, assim, muito legais. Você imaginou que ia ser pesado, mas parece que foi um pouquinho mais, né? Foi bem muito mais. Foi muito mais. Foi muito mais. Então eu resolvi dar um tempo em 22, fui muito cobrado. As pessoas falaram, agora você foi candidato a prefeito, é natural que você seja candidato a deputado federal, que é uma coisa mais distante, é uma coisa mais à sua cara, né? De pensar políticas macro, de morar em Brasília, de pensar o Brasil, né? Eu tenho essa vontade de sempre estar pensando, e tenho o hábito também de sempre estar pensando o Brasil, não é só a minha casa. Mas não deixo de pensar no meu bairro, né? Mas eu acho que a gente tem que sair um pouco fora da ilha para ver a ilha. Sim. Senão a gente fica muito dentro dela, achando que, né? É verdade. Sai um pouco. Mas eu resolvi esperar um pouquinho, retomei os trabalhos na universidade, voltei à pró-reitoria de cultura, eu já sou pró-reitor de cultura novamente, né? E maestro orquestra, companhia sinfônica, minha empresa bombando. Então eu dei só uma seguradinha no processo político, mas nunca diga nunca, né? Eu não digo que não volto, mas... Ficou a dica aí, viu, gurizada? Ficou a dica aí. Show de bola, família. Então acho que assim, cara, muito interessante conhecer toda essa jornada, entender todo esse universo que é o maestro Fabrício Carvalho, né? Longe de ser um simples maestro de orquestra, se bem que ser um maestro de orquestra não é uma coisa simples, já é né? punk. Então, toda essa carga aí, tipo, com certeza esse foi um dos podcasts, assim, que a gente possa dizer tranquilamente, em nome da equipe aí, que foi um dos podcasts que mais agregou aqui valor, assim, na questão de compartilhar experiências valiosas aí e trazer, até mesmo assim, a famosa dica de como o cara, né, tentar gerir, principalmente quem mexe com música e tudo mais, assim, né? Dá uma consideração final aí pra nós, família. Cara, agradecer demais, desejar sorte pro Barará Bururu, eu dizer que eu sou seu fã, você sabe disso. Te admiro pela tua capacidade empreendedora de fazer as coisas, isso aqui é mais um dos seus projetos, né? Isso sem perder a característica da qualidade musical, né? A gente ia fazer um concerto juntos esse ano, acabamos em 2022, ano passado, acabamos não conseguindo, nas 23 certamente a gente vai estar junto no palco, né? Para levar a viola de coxo elétrica, a guitarra de coxo elétrica, que eu tive a chance de te trazer para mostrar para o Flávio Venturini, você deu uma para ele, né? Ele tem na casa dele até hoje, com o Flávio Venturini, quando esteve aqui, não sei se todo mundo sabe disso, quando esteve aqui em Cuiabá, fazendo um concerto comigo, eu liguei pro Billy e falei, eu preciso de uma guitarra de coxo que eu vou botar na mão do Flávio. Flávio de Espanhola, de Todo Azul do Mar, todo mundo sabe de quem eu tô falando, 14 né? bis. 14 bis. E aí o Billy deu uma viola uma guitarra pro Flávio. O Flávio ama, tá na casa dele. Toda vez que eu vou lá em Minas eu vejo, tá lá. Nossa, enfim, demais. Essa sua capacidade de empreender sem perder a ternura da coisa nativa que é a música, né? Então, parabéns por mais um grande projeto, sucesso. E sucesso para todo mundo, quem está nos assistindo, a moçada que tem banda, a moçada que quer ser artista, que tem sonho, que está brigando com pai, com mãe, que quer, sabe, empreender. Eu dou o seguinte conselho, faça, mas seja o melhor. Não se decepcione, não decepcione aqueles que acreditam em você. Estude muito, estude mais que todo mundo, trabalhe mais que todo mundo, levanta 1 hora mais cedo, vai dormir 1 hora mais tarde. Não tenha preguiça.
Porque fazendo tudo isso já é mega difícil. Se você for acreditar na sorte, no talento, nos seus belos olhos, não vai rolar. Então força, sigam e tenho certeza que todo mundo vai, fazendo isso, tem grande chance de se dar bem na vida. Show de bola. Então é isso aí, galera. Fechou o nosso aqui, ó. Barará Bururu com o maestro Fabrício Carvalho. É nóis. Yeah!